Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Holístico e o tema de hoje é identidade de gênero. Tem se falado muito sobre identidade de gênero pelo mundo. Discussões têm se espalhado e vamos tentar oferecer subsídios para o entendimento da identidade de gênero e para o acolhimento e respeito pelas pessoas transexuais. Há muita desinformação atrelada a esse assunto e, embora este nem sempre seja o caso, algumas pessoas acabam ferindo outras psicologicamente, emocionalmente e fisicamente por causa desta falta de informação. É oportuno olhar com mais empatia, porque no país que mais mata por homofobia e transfobia, abordar a questão identidade de gênero é necessário. O que é gênero? Vamos tentar compreender a definição de gênero, ou melhor, as suas definições. Filósofos e estudiosos criaram várias explicações que resultaram em uma diversidade de visões a respeito de um único conceito. De forma simples, gênero pode ser identificado como um agrupamento de indivíduos, objetos e ideias que possuem características em comum. O gênero tem implicações para a saúde ao longo da vida de uma pessoa, em termos de normas, papéis e relações. Estamos envolvidos em uma sociedade que é diversa, que é plural e que tem a sua riqueza exatamente na diversidade. O sexo biológico, ele permanece o mesmo sempre. Agora, a identidade de gênero ou o sexo psíquico é distinto do sexo biológico. A identidade de gênero é aquilo que a pessoa sente ser e como ela se identifica, é como ela se vê e como ela se percebe. A maioria das pessoas se percebe em conformidade com seu sexo biológico. Essas pessoas são chamadas de cisgênero. E as pessoas que têm uma não identificação com o seu sexo biológico, qualquer que seja ela, são chamadas pessoas transgêneras. Existe uma porcentagem de pessoas que não se identificam com o seu sexo, ou seja, nasce no sexo biológico, mas sente-se do sexo oposto, ou mais identificado com o sexo oposto, ou sente afinidade dos dois sexos, ou não se identifica com nenhum ao longo da vida. Existem todas essas possibilidades, conforme considerações da Organização Mundial de Saúde, a OMS. O que é identidade de gênero? A identidade de gênero diz respeito a como uma pessoa se sente em relação ao próprio gênero. O gênero masculino e feminino são os mais reconhecidos. O indivíduo pode se identificar em outra categoria de gênero. Ao contrário do que muitos pensam, o gênero não está somente relacionado à anatomia dos órgãos genitais. A autoimagem da pessoa é o fator que mais se sobressai, já que ela se define conforme a sua percepção de si mesma. Além de envolver a maneira como a pessoa se enxerga no mundo, engloba também o seu modo de expressão, como as roupas e a aparência. E isso envolve o seu comportamento, linguagem corporal, modo de falar e até o modo de pensar também são influenciados por essa identidade com a qual se identifica. O conflito surge quando a pessoa age e pensa de forma diferente das normas atribuídas ao seu gênero. Cada cultura, seja de uma nação ou de uma região diferente, possui seus próprios conceitos e preconceitos do que é certo e errado para cada gênero, mas nem sempre esses condizem com a individualidade da pessoa. A identidade de gênero sob o ponto de vista holístico. É certo que não somos donos da verdade,
mas apenas buscamos, através de alguns estudos, esclarecer certas questões que afligem os seres humanos. Na grande maioria dos casos, julgam-se que os conflitos de identidade de gênero vêm de traumas que ocorrem na infância e que, na grande maioria dos casos, promovem uma série de condutas onde é necessário a ação do profissional de saúde. Assim, temos uma visão cercada de começo, meio e fim. Sabemos que a coisa não é assim. Portanto, devemos sair da caixinha e olharmos com uma perspectiva muito maior. Na grande maioria dos casos, pessoas sentem conflitos por essa identidade de gênero e se sentem excluídas afetivamente. Tudo isso gera conflitos. Muitos devem estar se perguntando: o que é que eu tenho com isso? O que esse tema tem a ver conosco? Tem a ver com cada um e com todos nós, porque a mão que mata a pessoa trans, a mão que agride, é a mão do machismo, é a mão do sexismo, é a mão da intolerância, é a mão da imposição social, e onde tudo isso é ensinado, é vivido e propagado dentro das nossas casas, dos nossos lares. Não deveremos colocar opinião de julgamento, mas vamos falar taxativamente aquilo que nós sempre dizemos aqui. Somos uma série de energias agregadas. E essas energias têm identidade de gênero, sexo ou raça? Não. Simplesmente são energias. E o que acontece então? Por uma determinação biológica, quando da concepção dos seres vivos, todos em geral, com raríssimas exceções, há uma divisão entre o que conhecemos por masculino e por feminino. É através dessa divisão é que conseguimos o processo de reprodução. E nesse momento que essas energias que conhecemos por espíritos, almas, etc. e tal, são agregadas aos novos seres em desenvolvimento. E assim o processo evolui e nasce um novo ser. Essa pessoa vai se desenvolver e vai se identificar totalmente com o corpo que ocupa. Poderá se identificar parcialmente ou não se identificar. Existem pessoas que demonstram claramente as suas convicções e são ou eram, abre aspas, bem resolvidas, fecha aspas. Mas o que acontece com tudo isso? Bem, poderemos enxergar sob o seguinte prisma: nós vibramos numa determinada frequência, uns em mais alta frequência e outros em mais baixa frequência. Porém, vibramos numa determinada faixa. Somos padrões universais. Independente do fato de estarmos certos ou errados, vibramos conforme o universo. E poderemos ver que temos muitas informações vindo constantemente desse universo. Portanto, temos muito que evoluir e aprender. O mais importante de tudo isso, pelo fato da pessoa se identificar com um gênero ou outro, ela deverá ser feliz. Esses pontos fora da curva provocam uma série de sofrimentos, quer sejam eles sofrimentos psicológicos, emocionais, mentais e físicos. Se você se identifica com algum tipo de gênero que difere do padrão tido como normal, e você sente aquele famoso vazio com conflitos internos, não tenha receio ou medo. Procure auxílio. O ser humano nasceu para aprender, ensinar e viver. Viver feliz. Pense nisso. Nunca é tarde para buscar auxílio. Existem profissionais capacitados que poderão auxiliá-lo. Esse foi mais um Momento Holístico. Até o próximo sábado e abraços fraternais.